Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Senhor presidente, o assunto que estou trazendo a esse plenário é de extrema relevância. Precisamos fazer uma reflexão mais profunda sobre a importância da regulamentação fundiária. Isso vem colaborar com o plano diretor Eloy Frisso. Vejo com certa preocupação a questão das regularizações fundiárias em nosso município. São milhares de famílias aguardando pelo serviço de regularização, muitas em situação críticas, principalmente aquelas comunidades cujos loteamento está sob embargo judicial. As pessoas estão pedindo socorro, solicitando alguma ação mais urgente por parte do poder público. Muito tem procurado os vereadores, estão certos, tem mesmo que procurar, pois aqui é a casa do povo. Os vereadores, acredito que na sua totalidade, são defensores exemplares dessa causa. E o exemplo pode ser visto pelas comissões de vereadores, do Velocino Ues, do Adilade Domênico, ambas têm realizado um excelente trabalho em favor das regularizações fundiárias, reunindo lideranças ligadas ao tema. Já recebemos a visita da secretária municipal de urbanismo, acompanhada de sua equipe técnica, já realizada audiências públicas com casa cheia. Também houve visita dos vereadores ao Ministério Público para a discussão do tema. Ainda tivemos a presença do senhor promotor Adrio Gelati, o qual, durante a audiência pública realizada nesta casa, e afinal, ouvimos atentamente as manifestações mais autênticas possíveis, expressas pelas lideranças comunitárias atingidas. Depois de tantas reuniões, debates, audiências públicas, após ouvirmos a manifestação de diversos segmentos que versam sobre o tema regularização fundiária, creio que seja possível tirarmos algumas conclusões sobre esse importante assunto. Primeiramente, as famílias que residem nos loteamentos embargados judicialmente. Convenhamos, senhores vereadores, essas pessoas vivem outra realidade. Permite uma parte, vereador? Já lhe concedo. Essas pessoas vivem em outra realidade, um verdadeiro mundo à parte. São famílias que se sujeitam a morar em localidades muito distantes, sem nenhuma infraestrutura, algumas até mesmo esquecidas. Com certeza, não fizeram isso para desafiar a lei. Fizeram para fugir do aluguel, construir um abrigo do jeito que é possível, em situação até mesmo insalubre. E assim abrigam famílias numerosas, dividindo o mesmo espaço, reunindo idosos, crianças e até pessoas enfermas. Senhores vereadores, precisamos reconhecer o alto grau de relevância social dessas comunidades. A maior das pessoas que residem nesses locais não tem sequer ideia do que pode significar um processo de regularização. Muito menos imagine o custo financeiro envolvido, a qual está ao alcance de grande parte das famílias. Sugiro ao SMU que constitua uma força-tarefa para a finalidade de auxiliar essas comunidades, priorizando as que mais necessitam do serviço de regulamentação.
Colegas vereadores, tenho absoluta certeza de que a implementação dessa ação seria um grande gesto humanitário desse governo. Assim, poderíamos dar um pouco mais de dignidade a essas famílias que tanto sonham em viver num lugar mais digno e regular. O vereador... Frisso. Vereador Frisso, por gentileza. Oi, João. Vereador Tomé, Sua parte. lhe cumprimento, porque vereador. sei da sua sensibilidade para com a situação de quem vive em loteamento irregular. E especialmente a partir da judicialização de alguns loteamentos, algumas pessoas estão simplesmente proibidas de sequer ir e vir, na medida em que a judicialização proibiu, por exemplo, o patrulhamento das estradas. Então, viraram verdadeiras valetas, né, com as chuvas. Pessoas que têm veículos não conseguem acessar suas casas, não chega caminhão de gás, não chega outros serviços, né, que são essenciais à população, né? Nem vão falar em polícia, bombeiro, assim por diante, né? Então, de fato, eu acho que nós temos que interferir, Vossa Senhoria tem razão, nessa questão. A reunião que teremos hoje à tarde com o secretário Mineto também trabalha nessa lógica, mais especificamente com relação ao Alto de Galópolis, que é uma situação. Vossa Senhoria acompanha muito a região de Santa Bárbara, que eu tenho conhecimento, né? Que também é outra situação muito parecida, né? Da proibição, né, judicial de dar manutenção aos serviços que lá existem. Tá? Então, acho que nós temos que intervir politicamente do ponto de vista de dar solução para esses problemas, mas é fundamental que a Prefeitura esteja conosco e as secretarias envolvidas nesses assuntos, elas também sejam parceiras do ponto de vista de dar solução para esses problemas. Então, lhe cumprimento. Eu acho que, claro, só com a regularização desses loteamentos é que as coisas todas vão acontecer. Mas até lá, enquanto não se regularizar, tem que dar o mínimo de decência para essas pessoas poderem, pelo menos, sobreviver. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Frisso. Concedo a palavra aí ao vereador Luiz. Obrigado pela parte. Quero também parabenizar pelo assunto, como o senhor também é membro da Comissão Pró-Regularização, sabe muito bem que a gente se reuniu na semana passada e a gente vai entrar nos próximos dias com um requerimento, um pedido de informações para que a nossa comissão pré possa tomar um rumo e levar ao debate separadamente. Cada caso é um caso. Temos várias situações de regularização adversas e me parece que a gente, senão, não consegue criar um ritmo de trabalho dentro da comissão se a gente não tem conhecimento de cada caso separadamente. E que se, dentro desses aí que estão embargados, que nessas perguntas vão ser citados também, que o município, enfim, cite qual é o rumo, o que o poder, enfim, pensa sobre isso, para que a gente possa avançar no mínimo e que a todo momento a gente é questionado ali fora de, pelo mínimo, fazer. Você sabe que é um trabalho formiguinha, mas a gente precisa avançar. Sabemos também que tem a preocupação do município que tem que levar infraestrutura, mas que se questione separadamente cada loteamento é uma questão diferente uma da outra. Esse vai ser o tema do nosso pedido de informações que estamos protocolando nos próximos dias. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. E também dizer que a questão de judicialização dá a impressão assim que o judiciário é dono da situação, né? Um juiz mexe com toda uma comunidade. A gente tem que respeitar a lei, mas, de qualquer forma, eu acho que o poder público do município, eu acho que também tem que avançar um pouco para podermos, sim, dizer que não é só um juiz que dita uma palavra. Eu acho que a comunidade tem que ser respeitada nesse ponto. Então, eu vejo, vereador Frisso, que às vezes qualquer coisa aí estão judicializando, né? Então, eu vejo que o poder público, às vezes, também teria que assumir algumas demandas para que a gente possa avançar nessa questão aí. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores.